Bom dia a todos presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite para eu e a Lívia estarmos aqui hoje falando de um assunto tão importante, que vai muito além do direito. Nós falaremos sobre dignidade, acolhimento e empoderamento. Como já foi falado, nós somos advogados especialistas de direito médico e da saúde. E hoje, para tratar desse assunto, a gente vai percorrer aqui quatro assuntos, quatro elementos importantes referentes aos direitos, que é a saúde, o trabalho, finanças e os direitos sociais. Bom, o câncer de mama, ele é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres brasileiras. O Instituto Nacional do Câncer, ele tem uma previsão, um estudo, de que até 2026 surjam mais de 73 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Então, assim, é um número muito alto, muito elevado, que assusta um pouco, né? Pensar que 2026 está há praticamente 2 meses e em 365 dias do próximo ano a gente pode chegar a ter mais de 73 mil casos de câncer de mama. Então, diante desses números, o conhecimento dos direitos, ele passa da questão de só uma informação, passa a ser um cuidado que a gente tem que ter com as mulheres, uma proteção social. Então, o que a gente vai mostrar para vocês aqui vai passar desde da descoberta, do diagnóstico, do tratamento, o afastamento do trabalho, os benefícios financeiros e até mesmo o apoio social, que é uma questão muito importante, o acolhimento que as mulheres e também qualquer outro paciente com uma doença tão grave como essa precisam de ter nesse momento. E aí, no que se refere aí à prevenção, como até já foi falado aqui anteriormente, o direito à mamografia pelo SUS, a mamografia realizada a partir dos 40 anos, e teve essa mudança aí em relação às mulheres de 50 a 74 anos, fazer o exame a cada 2 anos. Também é um direito que o exame está com previsão em planos de saúde, e dependendo até do caso, quando há um histórico, um risco maior ao câncer, consegue esse exame até aos 35 anos, desde que tenha um laudo médico fundamentado, um histórico, algo que realmente comprove essa necessidade. Além disso, um outro direito, quando se trata de prevenção, é o direito ao afastamento do trabalho por até 3 dias para a realização de exames preventivos. Então, é um direito garantido aí à mulher trabalhadora. E ainda continuando nos direitos da saúde, em 2012 foi promulgada a Lei 12.732, que ficou mais conhecida como a Lei dos 60 dias, que já foi até mencionada aqui na palestra anterior. E o que essa lei dispõe, prevê que o tratamento ele deve ser iniciado até 60 dias após o diagnóstico. Então, a paciente com câncer de mama teve o diagnóstico, está com esse diagnóstico em mãos, e vai fazer o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, e até 60 dias o tratamento deve ser iniciado. Em 2019, para complementar essa lei, foi promulgada a Lei 13.896, que trouxe a questão do diagnóstico ser feito em 30 dias. Então, a mulher ela está com a suspeita de que possa estar com câncer de mama, da suspeita até o diagnóstico, fazer o exame, deve ser feito em 30 dias, o que vem sendo cumprido pela alta demanda, Mas caso isso
não aconteça, a mulher ela ainda tem o direito de procurar, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que são instituições que vão preservar, atuar juntamente, né? Ou até mesmo um advogado especialista, mas o Ministério Público e a Defensoria Pública estão sempre com as portas abertas para ajudar a população. Então, né, de uma forma assim, resumida, pelo SUS, as pacientes têm direito a cirurgias de reconstrução, quimio-radioterapia, hormonoterapia, medicamentos de alto custo, pelos planos de saúde, cobertura obrigatória, proibida negativa, cirurgia reparadora e, em caso, né, dos planos de saúde, caso haja negativa, pode também, né, estar fazendo uma reclamação na ANS e aí também fazer uma solicitação, né, um pedido judicial para ser, né, garantido o tratamento. É importante lembrar, informar, que a cirurgia reparadora ela é um direito garantido, né, das mulheres com câncer de mama. A reconstrução mamária ela pode ser realizada tanto na cirurgia, né, de mastectomia, que é aquela cirurgia de retirada, né, da mama, no mesmo ato já pode ser feita a reconstrução ou posteriormente, né, caso haja indicação médica para ser feita depois. E em relação a isso, o Conselho Federal de Medicina ele reforça esse direito de reabilitação como parte tanto física quanto emocional da mulher. E aí, mudando um pouco o foco dos direitos da paciente com câncer, no que se refere ao direito do trabalho, a paciente com câncer, ela tem muitas mulheres, né, que estão com câncer de mama, elas precisam se afastar do trabalho. E esse afastamento, ele se dá por 2 benefícios previdenciários. Um deles é o auxílio doença e o outro é a aposentadoria por invalidez, que atualmente até a nomenclatura mudou, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Então, como que isso acontece? O auxílio doença, ele é para as incapacidades temporárias. Então, a paciente foi diagnosticada com câncer de mama, o tratamento, né, a gente sabe que não é fácil, tem cirurgia, quimioterapia, radioterapia, são tratamentos, né, invasivos, que a pessoa precisa se afastar. Então, de posse, né, do laudo médico, do diagnóstico, exames, ela vai entregar isso no seu trabalho, vai ser encaminhada para o INSS e vai ser feita uma perícia. E aí vai ser feito o afastamento pelo período que o médico determinar. Já podem existir, pelo lado da aposentadoria permanente, é quando a pessoa não tem mais condições de retornar ao trabalho. Então, aquela doença incapacitou para voltar a trabalhar. Então, nesse caso, ela vai se aposentar, sem cumprir aqui todos aqueles requisitos da lei previdenciária. E se ainda for constatado que a paciente com câncer, ela depende de ajuda financeira para sobreviver, a aposentadoria dela ainda pode ter um acréscimo de 25%. Claro que isso, a pessoa tem que comparecer ao INSS e comprovar essa ajuda, essa necessidade de ajuda para que haja o aumento na aposentadoria. E lembrando, né, que durante esse período de afastamento, o empregador ele não pode dispensar, né, a trabalhadora e existem alguns casos que existe a estabilidade provisória até depois do retorno. Tá? Então isso aí tem que ser também muito analisado, tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente acontece, tá? É mais comum do que a gente até espera. E caso haja, né, essa demissão, ou, né, caso, né, tanto durante o período da licença, quanto depois, no período de estabilidade, isso deve ser comunicado formalmente, né, e é cabível, inclusive, uma ação perante a Justiça do Trabalho. Agora, já no que se refere aos direitos, aos benefícios financeiros, a paciente com câncer, ela tem direito a sacar o FGTS dela e, então, ela deve comparecer à Caixa Econômica Federal munida dos documentos que vão ser o laudo, diagnóstico, exames,
o extrato da FGTS, documentos pessoais. Importante lembrar que é bom, né, verificar junto ao banco os demais documentos. E podem ser sacados o crédito que tiver tanto nas contas ativas quanto inativas, porque às vezes, né, no caso, você pede demissão de um emprego e você não tem direito ao FGTS, igual quando tem a dispensa sem justa causa. Então você pode fazer o saque. E um outro direito também, que às vezes foge um pouco somente da paciente com câncer de mama, é que se você tiver algum dependente direto, seja esposo ou esposa, os filhos ou os pais que estejam com câncer, você também pode fazer esse saque do FGTS. Tem direito ao saque do PIS/PASEP, mesmo caminho. Vai ao Banco do Brasil ou à Caixa para verificar os documentos necessários. Vai poder fazer o saque, desde que você tenha saldo em conta a partir de 1988. E a questão dos dependentes também é válida. Se você trabalha e tem algum dependente direto, os pais, esposa, esposo e filhos com câncer, tem direito ao saque. E um outro benefício também é a isenção do imposto de renda referente às pensões, aposentadorias e reformas. Há outros créditos que não têm a isenção, mas referente a isso tem. Já tem até uma súmula pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, que é a súmula 627, que fala que mesmo que a paciente com câncer de mama já curada, ela pode pedir a restituição do imposto de renda dos últimos 5 anos. Então, se hoje, em 2025, a paciente com câncer, ela está curada, mas passou os últimos 3, 4 anos fazendo exames, teve diagnóstico, tratamento, ela pode ir no portal do Meu INSS, apresentar, anexar toda a documentação que ela vai ter restituição feita. Caso também não consiga isso de forma administrativa, tem o recurso de recorrer à Defensoria Pública ou contratar um advogado especialista na área para conseguir esse direito, porque a restituição ela é devida. E aí um outro direito é o direito ao BPC, LOAS, é um direito garantido às mulheres, né, que estão passando pelo tratamento do câncer, que tem alguma vulnerabilidade, e para poder fazer a solicitação, ela deve ser inscrita no CAD único, procurar o CRAS ou INSS, e tem que estar demonstrado a incapacidade para o trabalho e uma renda per capita mínima aí de 1/4 do salário mínimo. Então, esse 1/4 é por cada morador ali do grupo familiar. Então, comprovando, dentro dos requisitos, ela tem direito ao auxílio do BPC, que corresponde a um salário mínimo. E aí, referente, né, aos benefícios sociais e as prioridades, a lei de prioridade já é muito conhecida, né, por nós. Então, gestante, idoso, criança, mãe com criança pequena no colo tem a prioridade, mas as pacientes com câncer também possuem prioridade. É uma lei antiga, né, desde 2000, a lei 10.048 passou a prever a prioridade. Em 2015, a lei 13.146, que é a lei brasileira da inclusão, reforçou esse direito. E a paciente com câncer, ela tem a prioridade em atendimento em repartições públicas, instituições de saúde, instituições financeiras, até mesmo no próprio comércio. E para tanto, para ela comprovar, é sempre bom ela estar, né, com um laudo médico, com diagnóstico, comprovando a condição oncológica. Outro direito, né, referente aos direitos sociais e às prioridades, que até já foi mencionado na palestra anterior, que é a lei número 14.737, que é a lei que trouxe a possibilidade, o direito da paciente com câncer de mama de poder realizar suas consultas, exames e procedimentos com acompanhante. É um direito dela, uma opção. Caso ela não queira, não tem obrigatoriedade, mas ela querendo, o estabelecimento, o consultório, o hospital deve aceitar. Salvo nas situações em que não seja possível por questões até de segurança, né, que é, por exemplo, as questões de UTI, blocos cirúrgicos, no quais são permitidas somente a entrada de médicos. E isso pode afetar até o andar da cirurgia, por exemplo. E esses são os direitos, é um direito, não uma obrigação. Outro direito é o tratamento humanizado, né, e preferencialmente em um local próximo ao domicílio, né, da paciente.
Acontece que isso muitas vezes não é possível, né? O município não dispõe ali daquele tratamento específico que a paciente precisa, e aí nesses casos é garantido o tratamento fora de domicílio, né? Então é garantido o transporte e aí um auxílio também, né? Um auxílio financeiro para alimentação que a paciente necessita. Além disso, o direito aos medicamentos para o tratamento, né? Que além de quimioterapia, radioterapia, procedimento cirúrgico, a paciente também, na maioria dos casos, vai fazer uso de medicação e também é garantida essa medicação. Um ponto importante é que, havendo descumprimento, né, de qualquer desses direitos, um canal de denúncia que existe é o do Ministério da Saúde e o DISC é o 136. Então, às vezes, a pessoa quer fazer uma denúncia de algo que está acontecendo aí em relação ao tratamento, encontra certa dificuldade, ela pode fazer a denúncia através do 136. E é sempre bom a gente lembrar que nenhum desses direitos, eles existem de forma isolada. Eles são de uma forma conjunta. Então, por exemplo, a paciente que está com câncer, ela precisa de uma rede de apoio. Então, ela precisa de uma rede de apoio emocional, jurídica, social. Então, por exemplo, né, hoje em dia já tem um bom tempo, tem o CRAS e o CREAS, que são os pilares, né, do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. O CRAS sendo a porta de entrada, né, para o atendimento, no qual a paciente vão ter informações. O CREAS, quando algum direito já foi violado, no sentido, às vezes, de uma negligência que essa paciente sofreu, porque no CREAS a gente tem a equipe multidisciplinar que pode ajudar a fazer um encaminhamento. E aí, o CREAS e o CRAS andando junto com a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública hoje é um órgão que está aí para promover assistência jurídica de forma gratuita, sem que a paciente tenha que ter mais um gasto financeiro, né? E a Defensoria Pública, ela não atende somente nos tribunais, né? Ela pode dar uma consultoria jurídica para aquela paciente que está em dúvida dos seus direitos, ela pode fazer notificações, pode ajudar. E assim, eles atuam de forma conjunta. O CRAS e o CREA, eles ao avaliarem a paciente, já podem fazer o encaminhamento dela para a Defensoria Pública, ao perceber que é uma paciente que deve ser encaminhada. E a própria Defensoria Pública tem a ajuda desses dois, do CRAS e do CREAS, junto com a equipe multidisciplinar, multiprofissional, né, com os psicólogos, assistentes sociais, que vão ajudar a lidar com aquelas situações, fornecendo laudos e indicando o melhor caminho para ela atingir o que ela almeja. E a gente acrescenta que conhecer os direitos é algo libertador, né? Isso nos empodera, garante um tratamento digno, uma proteção e a busca mesmo daquilo que realmente é garantido. Então, assim, a gente fala que a informação, ela traz isso, né? Ela traz essa liberdade, traz esse empoderamento da mulher. Então, é isso. Conhecer seus direitos é fundamental para uma jornada mais digna e menos sobrecarregada durante o tratamento com câncer. Esses direitos existem para garantir acesso à saúde, proteção trabalhista e apoio em todas as etapas. Informação é empoderamento, direitos garantidos são dignidade assegurada. E só para finalizar, acho que até a doutora Juliana vai falar com mais propriedade e melhor do que eu, mas é importante ressaltar o tanto que é importante nós mulheres a gente fazer um autoexame, fazer isso com frequência, porque um diagnóstico precoce, como já foi falado, pode, né, mudar toda uma história, ter um êxito muito maior nessa trajetória aí quando tem um diagnóstico de câncer positivo. Muito obrigada.